Boa tarde. Bora para a nossa live de hoje. E o tema é escolhi o meu marido da forma errada. Você já teve essa sensação de ter escolhido seu parceiro da forma errada, né? Puxa, o que que eu fui fazer, na verdade? O que que eu posso fazer para olhar agora para a situação? Porque não está legal, não estou feliz. Eu acho que eu escolhi ele de uma forma muito precipitada, acabei entrando no relacionamento ou por uma questão da religião, porque a gente estava tão enamorados, apaixonados, e eu queria ficar com essa pessoa, e aí me embrenhei nesse relacionamento. Ou se não, puxa vida, na minha casa era um inferno, e quando ele apareceu, eu senti que teria que ir, que era a minha oportunidade de ter uma oportunidade, de ter uma casa, uma família. Então, eu me casei. Ou se não, puxa vida, eu estava numa situação tão difícil, e ele apareceu de um jeito tão predisposto a me ajudar, e aí eu me deixei levar pela situação e acabei num relacionamento. Então, qual é o ponto seu? O que aconteceu no seu relacionamento? Deixa eu só tirar de novo aqui o barulhinho, né? O que aconteceu no seu relacionamento que fez com que você. Vamos lá de novo. Aí, deu. Desculpa, gente, é que o Instagram estava com barulhinho ali. Então, o que foi que você fez no seu relacionamento que acabou casando, acabou quando você viu, você já estava morando junto com ele, você já estava tendo filhos, ou engravidou e casou porque engravidou e não queria muito aquela relação, mas por pressão da família, você casou. Você casou porque estava muito tempo namorando, aí e é todo mundo falando que tinha que casar e você casou, né? E isso é interessante porque cada um realmente vai buscar no relacionamento algo que para curar, né? A gente não se relaciona, a gente não casa à toa. Existe um dado secreto que agora não vai ser mais secreto que eu estou contando para vocês, que é a questão do casar para é um contrato secreto, né? É algo que a gente vai para o casamento e a gente não tem ideia de por que que a gente está indo casar. Contar um pouquinho da minha história, vocês já sabem, mas no meu relacionamento eu fui porque eu era muito novinha e fiquei aí sem meu pai, né? Então meu pai faleceu e aí eu fui para essa relação. E ali fiquei, me acomodei naquela família, me ajeitei ali, né? Fiz do pai, o pai dele, o meu pai. E aí, quando houve o falecimento dele, parece que as coisas não tinham mais sentido. Então, cada um vai para um relacionamento, para um casamento, buscando curar algo sistemicamente falando, buscando curar algo de si. Então, quando a gente não tem a consciência de nós mesmos, nós vamos levando para essa relação algo que é muito pertinente a esse ponto. Então, vamos lá, né? Olha só, vamos ver aqui o que que a gente vai trazer, então, de interesse. Quais são esses interesses que levam a gente a casar, né? O que que incomoda, que faz com que a gente vá para esse tipo de relacionamento? Escolhe uma relação não pela pessoa, mas uma relação para curar algo. O que que nos leva a fazer isso? Então, um dos pontos é quando a gente está incomodado com algo. Algo nos incomoda, eu estou num lugar onde eu não estou feliz, eu estou na minha casa, eu não estou feliz, né? Ou pretendo, quero mudar de estilo de vida, quero mudar de vida, a que eu estou levando não é a que eu quero, né? Então, o que que estava incomodando na sua vida naquela época que você começou a se relacionar? Tenta voltar um pouquinho, volta a fita um pouquinho, né? E tenta olhar isso. O que que estava te incomodando, né?
Às vezes, o que estava incomodando era a questão do trabalho, não estava feliz no trabalho, queria algo diferente. Às vezes, o que estava incomodando é, que nem eu falei, o pai, né? A briga com o pai, ou a briga com a mãe. Então, o que estava te incomodando na situação? E aí tem uma outra forma também que a gente sai, né? Que nos incomoda, que faz a gente sair. Então, a gente sai de casa porque nós queremos nos aventurar, né? A gente quer aventurar e a pessoa que está ali disposta a se aventurar com a gente. Então, a gente vai para o relacionamento porque é alguém que está a fim de se aventurar também e a gente embarca nessa aventura muito louca. Então, você entra numa relação porque ambos estão aí desejando muito curtir a vida, né? Curtir, ir para a vida de uma maneira sem regras, sem normas, sem limite. Eu não quero regras, não quero pai, não quero mãe. Então, eu vou e encontro alguém que quer viver isso comigo, né? E eu embarco. Isso aconteceu muito na época, quem é da minha idade, ou um pouquinho mais velho, né? Na época dos Beatles, onde a gente tinha lá o pessoal que queria muito paz e amor, né? A gente saiu de uma família muito patriarcal, e a gente queria uma família, uma abordagem mais matriarcal. Então, era quando as pessoas começaram a romper as regras aí das relações e indo para um amor livre. Então, foi para o amor livre e se relacionaram e se entregaram, aquela coisa livre, leve e solta, e entraram num relacionamento. Só que, assim como, né, a gente não sustenta regras muito incisivas para uma relação, a gente também não sustenta um amor muito livre durante muito tempo. Pode dar certo no começo, porque na verdade você quer mascarar algo ali que estava te incomodando. Então você vai para um outro estilo de vida. Então, algo, né, se acomoda ali e você fica por um tempo. Só que passa o tempo, vem os filhos, vem o cotidiano, vem a vida, e não dá mais para você viver dessa forma. Então você tem que criar um outro jeito. E eis que é o ponto, a gente não cria um outro jeito para se relacionar. A gente casa e quer que aquele jeito com o qual nós casamos perdure durante a vida inteira. Então, não dá para perdurar durante a vida inteira, porque aquela época, o motivo pelo qual a gente se uniu ao parceiro, o ambiente, o momento histórico, tudo que envolve aí na época é muito diferente do dia de hoje. Então, às vezes, tem mulheres que falam assim, ai, Sil, eu queria tanto, sabe? Eu queria tanto que voltasse o tempo. Aquela época a gente era tão feliz, a gente se amava, a gente era livre, a gente era leve e solto, né? Sim, pode até resgatar algo disso, resgatar essa coisa gostosa. Hoje mesmo está falando com o mentorando e a gente estava trabalhando isso, né? Aqui eu trabalho com vocês, mulheres, mas eu tenho um trabalho com os homens também. E aí eu estava falando para ele como ele poderia despertar, porque olhando sistemicamente, o casamento já daqui a um tempinho, ou ele ia pular fora, ou a esposa dele iria pular fora. Né? Então, a gente estava falando de algumas técnicas que eu ensino na mentoria para resgatar esse casamento, para resgatar de novo, atar lá onde a gente perdeu isso. Porque voltar naquela época, daquele jeito, não dá, né? E como diz a música, nós éramos jovens, né? Então, é uma época diferente, outros interesses, outras percepções, e não dá para voltar. Mas a gente pode sim resgatar aquela essência gostosa daquilo que a gente namorou em um outro. Agora, se a gente casa de um jeito errado, se a gente casa por um interesse escuso aí nessa relação, aí a gente tem que voltar e olhar por que eu escolhi casar.
Eu escolhi a pessoa ou eu escolhi o casamento? Pois é, gente, dá uma diferença enorme. Você, quando se casou, você casou com a pessoa ou você casou com um casamento? Essa pergunta aí a gente às vezes tem até que parar para poder entender. Como assim eu casei com um casamento? Como assim eu casei, né, com a pessoa? Dentro da minha história é muito interessante isso, porque quando a gente estava lá olhando, né, eu estava analisando todo o meu processo, eu fui criada para casar, eu fui criada para ser, né, dona de casa. E hoje eu não gosto muito do babado, não, né? Cozinha, para mim, eu gosto até de cozinhar, não cozinha tão mal, não. Mas no dia a dia não é algo que me chame a atenção. Eu prefiro estar fazendo outras coisas. Mas, enfim, é porque estava dentro de mim. Desde pequenininha, ao invés de ganhar brinquedo, eu ganhava enxoval. Então, eu casei com um casamento, eu não casei com uma pessoa. Então, é muito difícil, se a gente não olhar para isso e não resgatar isso, é muito difícil o casamento. E olha que eu fiquei 35 anos com essa pessoa. Veja como a gente tentou, como a gente olhou para um lado, como olhou para o outro. Quantas coisas, né, eu pude descobrir disso, e até por isso que eu estou falando com vocês aqui, né? Ah, a Mari está falando assim, realmente, brigas, as brigas entre os pais interferem muito, com certeza, porque quando a gente está ali e está vendo aquele casal brigando, né, a gente sai da casa dos pais, às vezes para provar para o pai e para a mãe como é que se casa, como é que tem que fazer um casamento. Tem uma outra mentoranda que era muito bonitinha, ela falava assim, Sil, eu jurava que quando eu fosse casar, meu casamento ia ser perfeito, que não ia ter aquilo que eu via na relação dos meus pais. Adivinha? Será que ela conseguiu de fato? Não. Ela trouxe a mesma questão para o casamento dela. Quando ela casou, a pessoa não mostrava um lado que, com o tempo, ela começou a olhar, começou a perceber e começou a sofrer, porque ela sofreu o dobro. Sofreu porque estava sofrendo naquele momento e sofreu porque ela resgatava as dores do passado. Aquele homem que ela olhava e falava assim: esse aqui vai ser o homem ideal para esse casamento que eu tenho dentro de mim, para esse casamento que eu estou criando dentro de mim. Esse homem é o ideal. Só que esse homem ideal, né, não estava ali fazendo, mostrando aquilo que ele era. Ele estava no ideal que ela desejava. E quando a gente quer ser conquistada, nós entregamos para o outro aquilo que é importante para a gente. E o outro, para nos conquistar, ele faz, né? Por isso que a gente fala que depois que casa vira sapo. Por que depois que casa que vira sapo? Bom, depois que eu conquistei, eu não preciso mais conquistar você. Mas para eu te conquistar, eu usei o recurso que você me deu, né? Então, se você quer um tipo de homem assim, eu fui lá, me moldei para você. E nós, mulheres, fazemos a mesma coisa. A gente se molda naquele homem, né? Daquele homem, aquela mulher que ele deseja. Às vezes, ele está ali, falando todos os dotes, tudo que ele gostaria de uma mulher, como a mãe dele. Então, é aí que a gente entra no balaio, ó, e se ferra legal, né? Porque é o relacionamento o que está escuso nessa relação, o que está trazendo aí para esse momento, trazendo aí no ponto que a gente está convergindo, olhando para a relação. Então, quando você converge e olha para a relação, você vê essas questões. Por que eu me casei? Eu casei com ele ou eu casei com o casamento? Eu casei com o casamento dos meus pais, eu casei com um casamento ideal para afrontar os meus pais,
ou eu casei com um casamento que eu iria inovar e fazer diferente das minhas amigas? Olha só, parece que não, né? Mas às vezes a gente casa para mostrar para as amigas que a gente vai fazer um casamento maravilhoso, um casamento de estrela de Hollywood. Vocês já viram aquelas situações onde a pessoa vai, casa, faz aquela festa linda e maravilhosa? É o casamento dos sonhos, o bolo, o vestido, tudo lindo e maravilhoso. Casamento de princesa que dura somente poucos meses. E daqui a pouco a pessoa não quer mais. Por quê? Porque acabou o sentido. Ela não queria a relação, ela não queria a pessoa, ela queria o casamento. Então, veja, quando a gente vai para o casamento, isso acontece também no meio religioso, quando a família é muito religiosa, e aí, para ter uma vida mais íntima, precisa se casar. Então, a gente tem uma outra questão. Isso eu não estou fazendo apologia, gente, de que tem que transar para depois casar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de amadurecimento para casar. Que às vezes a gente vai para o casamento sem essa maturidade, sem o entendimento com o que a gente realmente está lidando. A gente está lidando com aquela pessoa e aí eu quero mais daquela pessoa nos meus dias, na minha vida. Eu estou lidando com aquela pessoa, olhando para ela e vendo a imperfeição dela, né? Ou eu estou lidando com o que eu acabei de falar, com a ideia de um casamento, com a visão de um casamento, com o ideal de um casamento, ou para provar algo para alguém. Então, quando a gente tem essa visão, é interessante porque aí você pode fazer muitas coisas para você reaver o seu casamento, né? Aí sim você tem um espaço de construção bem bacana, que você possa realmente mudar essa história, virar o jogo e, ó, dar match aí nessa relação, que é para quem está aí fora dos aplicativos, match é quando você passa, escolhe a pessoa, vê o perfil dela, fala, ó, esse perfil é legal, e aí ele também curte o seu perfil, curte o seu jeito e dá o match aí, né? Então a gente se junta e fala, bom, então eu gostei de você, você gostou de mim, né? E no Japão a gente fala miai isso, né? Quando apresenta alguém para se relacionar. Então você olha a foto da pessoa, interessante, então tá bom, marca um encontro e ali pode nascer um relacionamento. Então, como que é tudo isso para a vida da gente, né? Tem uma outra coisa, né, que a gente faz muito para a relação, que é quando a gente quer ter algo a mais na vida da gente. E a gente vê naquela pessoa, não a pessoa em si que ela é, mas a gente vê naquela pessoa uma oportunidade. Quando a gente projeta naquela pessoa tudo aquilo que a gente gostaria de ser. Porque na maioria das vezes é assim que a gente se relaciona, né? Você olha a pessoa e fala, nossa, esse cara é incrível, olha quanta coisa que ele faz, olha como ele atende aí a uma série de coisas que eu gostaria, é empreendedor, ele é descolado, olha, esse cara, ele é dado com as pessoas, né? É um cara que se dá bem com todo mundo. Puxa, eu quero um relacionamento com uma pessoa assim. E aí a gente não entende que, bem na verdade, o que a gente está buscando é essa identidade para nós, né? A gente não está se relacionando com a pessoa em si, mas a gente está relacionando com tudo que a gente gostaria de ter e de tudo que a gente gostaria de ser. Então, eu olho aquela pessoa e falo assim, puxa, nossa, que cara maravilhoso. Olha lá, né? Ó, vou dar um exemplo, tá? Eu adoro passear, viajar, eu adoro fazer trilha, adoro ficar
né, no mato, na chuva, tomando chuva, fazendo acampamento. Eu curto isso, não é verdade? E, e aí, vamos dizer que com esse meu perfil, que eu gosto, que eu gostaria de fazer, eu não tenho coragem de fazer isso para mim. Hoje eu, Silvana, faço isso para mim. Mas na época do meu relacionamento não era assim. Eu gostaria que ele fizesse isso, que ele tivesse iniciativa para que isso acontecesse na minha vida, né? E não acontecia. Então eu esperava que ele fizesse para mim. Agora, ele não tem o perfil disso. Só que eu poderia escolher uma pessoa que tivesse esse perfil. E até poderia ir, porque ela poderia me levar para os lugares, me levar, e aí eu fico feliz que eu vou curtindo. Só que chega um tempo que eu já curti tanto isso e eu não estou mais. Agora eu sei como é, já passou a graça, já passou a emoção, e aí vem aquela realidade. É hora novamente que o príncipe vira sapo. Que aquela relação que era toda ativa, dinâmica, bacana, não dá mais. Porque no fundo, tá, acabou a graça. Era só um desejo que aquilo acontecesse na minha vida. Mas no fundo, acho que eu não sou tão aventureira. No fundo, eu sou mais pacata. Eu gosto mais de ficar em casa, né? Então, veja como a gente vai fazendo e onde a gente vai se desencontrando nos relacionamentos, né? Quando a gente não está madura e com autoconhecimento top, legal, com a vida aí trazendo para a gente de um jeito bacana, a gente cai nessas armadilhas do relacionamento. Então, gente, o amor à segunda vista, né? O olhar para a relação, o olhar para tudo que foi, tá aí. Né? A gente tem a jornada aí do dia 15 ao dia 22, e se você não se inscreveu, aproveita e se inscreva. Depois confirmem também a inscrição de vocês através do e-mail, tá bom? Porque eu vou enviar o link das aulas pelo e-mail. Então, não podem esquecer de confirmar o e-mail, ok? Então, tem aí quem podem procurar na bio do Instagram, ou se não, na minha página no Facebook, que tem o link da inscrição para vocês. Então, gente, esse amor que a gente fala, né? Construir um amor mais apaixonante, construir um amor mais saudável, isso é que leva à felicidade na relação, no casamento, que é diferente da postura, muitas vezes, da felicidade que a gente busca no nosso pessoal, né? No nosso movimento aí que a gente faz para o trabalho, para o estudo, para o ganhar a vida, para se sentir útil na nossa missão de vida. E eu costumo dizer, as minhas mentorandas falam muito isso. Nossa, Sil, é incrível como a gente começa a olhar o relacionamento, mas como outras áreas da vida da gente empipoca e cresce. Porque o que acontece? Né? Porque você passa a se relacionar de uma forma muito brilhante, não só na sua relação com o parceiro, mas na relação consigo mesmo, na relação com a vida, na relação com a natureza, na relação com a sua saúde, na relação com a sua vida como um todo. É onde a gente faz uma virada de chave muito grande. E a gente vai passando a se tornar pessoas cada vez melhores, pessoas cada vez mais íntegras e decididas com a gente mesmo. Porque quando a gente casa de um jeito distorcido, e vou falar para vocês, 99% do casamento é desta forma, distorcida. 99% da forma com que a gente casa, nós não estamos casando de fato com a pessoa. A gente está casando para curar algo. E se a gente entra num problema
severo no relacionamento, é porque este algo nós não estamos olhando corretamente e curando de fato, para que a gente possa estar saudável para se relacionar. Então, pensem nisso, olhem bem para isso que eu falei agora para vocês, analisem com cuidado, interprete, percebam com cuidado a forma como vocês estão e vamos estudar um pouquinho mais o nosso relacionamento. Porque eu estava falando no grupo hoje, lá do WhatsApp, se vocês, assim que vocês fazem a inscrição na jornada, tem um link que vocês entram no grupo do WhatsApp. E nesse grupo, todos os dias, eu posto uma reflexão. E a reflexão de hoje deu, né, bastante aí, observações, as meninas se identificaram bastante com essa, com o tema que eu coloquei lá. Então, quando a gente traz para a vida da gente, né, esse entendimento que a gente tem que parar, sentar, estudar o nosso relacionamento. E essa percepção de estudar o nosso relacionamento é uma coisa que eu trago muito inovadora, porque quando a gente vai para uma terapia ou quando a gente vai para qualquer situação mais terapêutica na questão do casal, geralmente esperam que a gente tenha insights, espera que a gente saque as coisas e que a gente ache o caminho. E a proposta que eu trago para as mentorandas, para vocês aqui também, muito do que eu trago, embora aqui seja um fiozinho, né, um momento introdutório de tudo que a gente abarca no olhar, porque é o parar mesmo, pôr na mesa e você falar assim, deixa eu estudar o meu relacionamento, deixa eu estudar o meu parceiro, deixa eu entender o funcionamento dele, deixa eu entender o funcionamento da família dele. E por que eu casei? Como que eu vim parar nessa família? Como que eu vim parar nessa relação? Então, o que tá? É um momento que a gente tem que parar e estudar mesmo. Porque se a gente não tem este momento e a gente não se dá esse momento de parar e estudar, a gente corre muito risco de as coisas virem e a gente irem no relacionamento e viver a dois de uma forma muito inconsciente, inconstante, né? Não fundamentada, não sedimentada, de uma forma muito intuitiva, né? De uma forma muito tempestiva, porque você entra no relacionamento, o seu príncipe vira um sapo, você olha para aquele sapo e começa a ter nojo de sapo, medo do sapo, aversão do sapo, né? E aí você quer jogar fora esse sapo, né? Quer jogar ele de novo longe de você. Só que você está numa situação que às vezes você não vê a saída para isso. Né? Como você vai fazer isso? Você vai pegar o sapo na mão e vai jogar? Você vai pegar uma pazinha? Como que você vai fazer isso? Como é que você vai lidar com aquele sapo? Né? Para que ele possa. Ou você vai fazer uma mágica para aquele sapo virar seu príncipe novamente. Então, o que fazer com esse sapo? Né? Hashtag o que fazer com o meu sapo lá de casa, né? Então, coloque aí a hashtag o que eu faço com esse sapo. Então, essas situações, elas não podem ser tomadas atitudes de forma desmedida, porque senão você vai entrar num outro relacionamento e vai repetir história, porque se você não lidou com a sua relação lá atrás e foi para um casamento para fugir do seu pai, muito provável que você pegue um relacionamento com todos os problemas daquilo que você fugiu. E aí você quer sair desse relacionamento de uma forma muito abrupta, de uma forma muito raivosa, e muito provavelmente você vai sair desse relacionamento, sua vida financeira vai ficar um caos, você vai ter todos os problemas possíveis e imaginários, e para onde você vai voltar? Para a casa da mãe, para a casa do pai.
ir lá na casa da mãe, na casa do pai, você não vai querer olhar para de novo para a situação, não vai querer sentar e estudar na situação. E o que você vai fazer? A primeira pessoa que vai caminhar, pum, você pega de novo para fazer o círculo novamente. E aí, quantos casamentos você vai ter na sua vida? Quantas situações você vai ter na sua vida? Quando eu estava trabalhando, eu trabalho como psicopedagoga também, e eu tive uma criança, um jovem, que ele falou uma coisa muito bonita. É um TDAH, né? Tem transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, e estava numa escola bem rígida, e uma escola até muito rígida nas regras. E o TDAH, ele tem uma série de questões e dificuldade de lidar. E ele foi convidado para sair da escola, né? E ele falou uma coisa tão interessante para mim que marcou muito. Ele falou assim: quantas vezes essa diretora, né? E aí ele falou o nome dela. Quantas vezes, e eu vou chutar o nome dele aqui, Joãozinho, tá? Vamos pôr o nome dele de Joãozinho. E ele disse assim para mim: Sil, quantos Joãozinhos essa mulher vai tirar da escola dela? Quantos Joãozinhos ela vai mandar embora? Né? E isso ficou muito forte, porque é o que nós fazemos. Quantos pais e quantas mães em formato de parceiros você vai se complicar? Quantos pais e quantas mães, né, você vai se complicar na relação com seus filhos? Porque não tem como, gente. A gente pode fugir da situação, tá? Vou falar minha mãezinha ligando aqui. Desculpa, gente, do Insta, a mamãe ligando aqui. Então, quantas vezes você vai fugir daquilo que você precisa encarar, tá? Mamãe ligando de novo. Ela tá tentando falar comigo, tadinha. Eu falei para ela, mandei uma mensagem para minha mãe e disse assim: Mãe, eu tô com tanta saudade de dar um abraço. Hoje eu senti tanta falta, sabe, daquele abraço de abraço de pele mesmo, de contato, né? Então ela tá ligando para mim, antes de entrar na novelinha dela, nas coisinhas que ela gosta. Então, a gente acaba falando com as histórias da gente. E a gente acaba negando essas histórias. Só que essas histórias, elas vão se repetindo, vão se repetindo. Sabe aquilo da criança pequenininha? Você já viu que criança pequenininha, ela pede para você contar a mesma história várias vezes? Você sabe por que a criança pequenininha faz isso? Né? Primeiro, porque tem partes da história que ela se encanta, né? Então, na hora lá do lobo mau, o olhão, né, de lobo, bocão de lobo, nariz de lobo, ela fica ali apreensiva, né? O que ela vai fazer, o que vai contar, né? Por quê? Porque tem momentos, partes da história que ela precisa elaborar, entender como dar o desfecho, como sair daquilo, ou como viver aquilo, né? Então, é a mesma coisa quando a gente começa a assistir uma novela, e isso é muito utilizado, e no auge da novela vem o plim-plim lá, que acabou a novela e fica o capítulo para o dia seguinte, nos prende a atenção, né? E a gente fica nas nossas histórias da nossa vida da mesma forma. A gente prende a atenção naquilo, naquele ponto que a gente não consegue sair. Então, é aquele ponto que dói mais, é aquele ponto que você encontra as amigas e só fala dele, é aquele ponto que você só pensa nele, é aquele ponto que você fica fissurada, porque você fica ali, tentando entender aquele ponto para sair dele e superar. E tem momentos que você cansa e você desvia a sua atenção daquele ponto, né? Nega aquele ponto e vai para o trabalho.
se enche de trabalho e trabalha feito maluca, trabalha fora de casa, trabalha em casa, né? E você inconscientemente acha ótimo o seu marido estar lá sem emprego, sem possibilidade, porque você trabalha em 10 lugares ao mesmo tempo. Aí você vai falar, não, Sil, eu queria que meu marido arranjasse emprego, eu queria que meu marido tivesse um bom trabalho. Imagina ficar em casa, imagina, não quero não. Nossa, não quero um homem encostado assim não. Pelo amor de Deus, eu vi a minha mãe reclamando até as tampas. Tô eu repetindo a história, pedindo para a vida repetir a história para algo que vivenciar algo que eu não elaborei, algo que eu não superei, algo que eu não sei o que fazer com aquilo que eu faço, né? A maioria das mulheres que vêm e mandam as perguntas, perguntam o que eu faço. Pergunta mais que está na boca de todas nós é o que eu faço com essa situação? Como eu saio dessa situação? E aí entra a ação. Qual é a ação que eu tenho que fazer para essa situação? E uma coisa eu digo para vocês: o amor, o amor, ele não tem a ver só com o ficar. O amor tem a ver com agir. O amor tem a ver com fazer, com realizar, com pôr a mão na massa e executar. E se a gente não quer olhar para as histórias, para aquilo que dói, e fazer o que a gente tem que fazer, sinto muito, mulheres. Vocês vão repetir padrão em todo momento. Até mesmo sem o parceiro, vocês estão repetindo padrão na vida de vocês. É onde a vida de vocês começa a ir para trás em todos os sentidos. É onde a sua vitalidade vai embora, a sua saúde vai embora, a sua juventude vai embora, você envelhece, você para de ser uma pessoa agradável para as outras pessoas, você para a sua criança, né? Você deixa a sua criança jogada lá, né? No quartinho escuro, prende a sua criança. Eu postei um vídeo agora há pouco também na minha página pessoal, que é da gente brincar na lama, de se molhar um outro e tacar água suja de lama numa trilha que eu estava fazendo. E é isso, é ter a liberdade de dizer assim, eu posso curtir a vida, eu posso amar a vida. E eu posso amar tanto a vida que eu posso amar o outro com tudo que ele tem, com tudo que ele é, né? Eu posso amar de uma forma muito libertadora, porque eu não estou mais aprisionada no que ele pode me ofertar, no interesse que eu tenho para essa relação. Vou pegar pesado agora com vocês. Muitas mulheres dizem: eu não saio desse relacionamento porque eu não tenho dinheiro, porque se eu tivesse dinheiro, eu sairia dessa relação. Então veja, tá? Relacionamento é algo muito mais amplo do que você está pensando que é aí e que se restringe somente ao seu parceiro. Não se restringe somente a isso, ok? Então, cada dia a gente aprende mais um pouco. Curtiu? Dê um like aí, bonitinho. Fala de onde vocês também, eu quero saber o lugar aí que está, essa live está chegando, diz para mim, tá? De onde é, né? Façam perguntas, interagem com a live, coloquem aí o que ficou forte para vocês, o que ficou significativo da minha fala, o que fez vocês pararem em pensar, porque esse ponto que fez vocês pararem em pensar pode ser um outro tema de uma outra live. Então, ajuda a construir aí os temas também que mais vocês desejam se aprofundar, desejam conhecer.
ok? Então compartilhem essa live, não deixa o conhecimento paradinho, não. Deixa ela aí ao ventos, porque alguém vai passar na sua página aí do Facebook e vai olhar assistir essa live e vai fazer todo sentido. Assim como está fazendo sentido para você, e eu tenho certeza disso. Então, não deixem de se inscrever na nossa jornada do Amor à Segunda Vista, no dia 15 de março a 22, uma jornada muito linda que a gente vai se aprofundar ainda nesses temas. Beijos, mulheres lindas, fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.